Seu poder espiritual era suficiente. Então, ele decidiu aprender as 3 habilidades. Quando a realização foi completa, ele gastou 40 pontos de poder espiritual. Ficou um dos 7 pontos. O sistema registrou que ele aprendeu as habilidades: bombardeio, fogo preciso e flutuar no vento. E a aura mágica começou a fluir em seu corpo, permitindo que ele se fortalecesse. Jin Shan ficou muito feliz com isso. Então, de repente, notou um monstro se aproximando. Este monstro pulou do corpo da serpente. Ele estava sentado no antes, empurrou-se da rocha, avançando em direção ao protagonista, Chang'e e ela. Sean percebeu que compreendeu as habilidades e o tempo. Ele ativou a aura mágica. Ao redor da arma. Então, puxou a corda do arco, alvejou e disparou. O monstro evitou a flecha voadora. Mas o Sheshan usou a habilidade de bombardeio e a flecha explodiu, destruindo o monstro. E o sistema anunciou que, por matar um alto nível serpente negra em chamas, ele recebeu 30 pontos de poder espiritual. A atual energia espiritual dele era de 31 em 7 pontos. Percebeu que o dano desta habilidade colossal, mas o consumo de poder espiritual também não foi pequeno. O exército de monstros continuava avançando. Ele disse que quanto mais tempo ficassem ali, quanto mais tempo ficarem aqui, menor será a chance deles. Os monstros avançaram. E o Shang continuava lutando com o gigante sem rosto, tentando atacar isso e repelir os ataques daquilo. E parados de perguntas um para o outro com Sonji. Se ele tivesse opções para entrar em contato com o mundo exterior, Sonji disse que eles pediram ajuda aos 3 santos. Eles poderiam evitar a morte. E o protagonista pensou na fada da flor branca. Os celestiais e o mestre da grande tribulação. Eles estavam cercados por um exército de monstros e perguntou como poderiam entrar em contato com esses santos. Logo de lutar. Ela disse, enquanto ele e Yu Shang espiavam os monstros. Descobriram o mundo do exército divino. Lá, ele criou uma barreira de viagem. Se alcançarem a barreira de movimento, eles poderiam encontrar os santos enquanto disparava o baile do caos. Destruir vários oponentes de uma vez. King Shan perguntou sobre o mundo dos guerreiros divinos. Vendo um monstro que apareceu à sua frente, Sonji disse que era um mundo em ruínas. Notando que no mundo dos guerreiros divinos havia 10 corpos de grandes guerreiros, ele não conseguia imaginar como o mundo onde viviam tantos guerreiros poderia excepcionais. E franzindo a testa, ativou a energia mágica, enviando muitos objetos pontiagudos. A pedra rola em direção ao monstro, destruindo-o. Jin Shan congelou. Seus olhos se alargaram, e ele se perguntou: além de seu mundo,
e o mundo de cultivo. Havia outros mundos. Ele adivinhou o fim dos mundos online. Significava que existiam inúmeros outros mundos. E a compreensão fez seu rosto suar. Ele atraiu a atenção de Sun Ji, dizendo que o cobriria e ordenou que ele voasse para o mundo dos guerreiros divinos. Mas Sun Ji o olhou tristemente de repente e disse que queria o protagonista. Para concluir essa tarefa, vendo o sangue sair da boca de Sun Ji, sua barbicha. Qin Shan perguntou, animado, o que estava acontecendo com ele. Logo, ela explicou que ele havia sido ferido pela seca, tribo de demônios há muito tempo. E só a magia o mantinha de pé. Então, ele não deveria ter morrido ainda. Entretanto, a ferida revelou ao demônio sua localização. Mesmo que ele fosse ao mundo divino de Marcial, os demônios o achariam. E tirando um artefato das roupas, ele entregou a Qin Shan, explicando que era um símbolo de movimento, e pediu que ele tentasse preservá-lo. Além disso, ele retirou um disco de barreira, explicando o que era, e disse que muitas barreiras úteis estavam armazenadas nele. Mas havia um número específico. Ele entregou o disco ativações. Ele perguntou quanto tempo Sun Ji duraria. Ele disse sério que duraria meio-dia. E observou que após esse tempo, sua barreira seria destruída, e então ele morreria. Ao começar a mudar, o protagonista, ele franziu a testa, dizendo que entendeu tudo, e pediu a Senji que o aguardasse, prometendo voltar. Logo, ela advertiu que ele havia partido. Deixou seu povo no mundo dos guerreiros divinos, mas admitiu não ter certeza se eles estavam vivos. Ele também acrescentou que, se estivessem vivos, eles ajudariam Sheisha. E antes que o protagonista pudesse responder, o deslocamento começou e Sun Ji mandou que ele fosse. O rei Shan desapareceu do lugar onde estava. E, de repente, apareceu em outro espaço. E o sistema anunciou que ele entrou no vazio. Fluxo, avisando que haveria uma transição para outro mundo. O protagonista começou a cair no espaço. E então, de repente, mudou-se para outro lugar. E surpreendeu-se. Perguntou a si mesmo: onde está ele? Por quê? Ao olhar ao redor, notou um pilar de pedra afiado, ao qual um guerreiro foi pregado com estacas afiadas. Ele viu muitos crânios ao seu redor e perguntou a si mesmo: quem são essas pessoas? De repente, os esqueletos no chão começaram a se levantar, caminhando em direção ao homem pendurado no penhasco. Ele abriu a boca e começou a emitir uma aura mágica que fluía em direção aos esqueletos, em um fluxo poderoso, destruindo-o. Ao notar a magia, Qin Shan tremeu de choque, abrindo a boca, surpreso, e o homem, de repente, notou, chamou-o, que ele lhe concederia o poder da imortalidade. Qin Shan
fechou os olhos. Ele apertou a mandíbula, voltou-se e gritou que não poderia. Porque ele tinha uma tarefa. Ele repetiu a si mesmo que não poderia ajudar o homem. Agora, ele caminhou em direção a um dos portais. Desaparecendo, o homem amaldiçoou. Enfurecido, ele franziu a testa pela primeira vez em 20 milhões de anos. Uma alma viva apareceu e ele a perdeu. Enquanto isso, os esqueletos começaram a ressurgir, aproximando-se dele. Enquanto isso, Jin Shan mudou-se para o mundo do exército divino e pousando em uma das rochas. Ele olhou ao redor e indagou a si mesmo: será que este é realmente o mundo do exército divino? Ele percebeu que a guerra aqui era nobre e, de repente, com um sobressalto, olhou para o lado e notou um grande número de monstros, ao lado um do outro. Os mestres gritavam enquanto lutavam, e o protagonista franziu o senho, perguntando: será que os monstros haviam capturado tudo? Aqui, de repente, ouviu alguém ordenando que seus companheiros mantivessem a formação. E virei-me. Ele notou um pequeno destacamento de soldados. Quem ao estava redor, um grande número de monstros. Ainda tentavam manter a formação. E eles lutaram, mesmo com os monstros se aproximando, atacando com ainda mais força. Um dos homens brandiu a espada e tentou golpear. De repente, um tentáculo de monstro envolveu-o, puxando-o para o lado, surpreso. Ele largou a espada e os monstros, puxando-o para si, começaram a bater nele, causando sangue a jorrar no ar. Lang ordenou aos companheiros que não se deixassem assustar e apresentou o seu ventilador, que usou como arma. Dagres surgiram ao lado e Tianxin repetiu que devem manter a formação. Xing Shan suspeitou que se tratava dos seguidores de Sun Ji e observou que eram os guerreiros mais fortes, dos elixires dourados e reino fundamental. Se ele quisesse concluir a tarefa, então ele precisaria da ajuda deles. Como eles lutavam contra enormes monstros. O protagonista admitiu a si mesmo que tinha medo. Mesmo com a chuva da noite, será difícil vencê-lo. Todos esses monstros, um monstro destruiu outro guerreiro. E Xing Shan mandou a si mesmo ficar calmo, decidindo pensar em como sobreviver. Ele, supostamente, se tivesse uma espada, seria mais rápido. Ele começaria pela retaguarda do exército inimigo, avançando. Agora, só podia usar o disco que Sun Ji lhe deu. Ele decidiu distrair os monstros primeiro e só depois lidar com as barreiras. E usando o bombardeio, ele atirou e atraiu a atenção dos monstros. Ele surgiu no pó que se espalhava gradualmente e atraiu a atenção dos monstros, chamando-os de idiotas e perguntando: por que precisam desses caras? Ele sugeriu que os monstros o matassem e a guerra
Mujian percebeu que isso não poderia ser perguntado. Quem é esse cara? Os monstros concentraram toda a atenção em Sheshon. E ele, apoiando-se na rocha, se afastou. Observou que, entre o exército inimigo, as esferas de combate funcionaram melhor. Havia apenas uma chance. Ele decidiu concentrar energia espiritual em suas pernas, para se mover mais rápido e precisamente, e empurrou-se da rocha, avançando. Os monstros também correram em sua direção. Mas Chen Shan correu entre os monstros, pensando que a velocidade era ainda mais rápida do que imaginara. Ao mesmo tempo, ele, sem parar, tirou um disco, formando energia mágica ao lado. E, dessa ação, círculos mágicos surgiram debaixo dos pés do monstro. Ao final, esperando o momento certo, o protagonista ativou as barreiras. E uma explosão poderosa. A energia mágica começou a emanar dos locais onde os círculos mágicos foram desenhados. Chen Shan gritou que Sanji o havia enviado e alertou que essa barreira não duraria muito. Então, precisavam romper através do cerco inimigo. Ele disse que criaria uma barreira, e notando que ele era mestre em barreiras, os guerreiros perceberam que foram salvos. Tenshin ficou em silêncio por um tempo, olhando sorridente para Shihan, e então, ativando sua própria magia, ele mandou seus companheiros avançarem e gesticulou com as mãos, criando duas paredes de gelo e sugeriu que correram rápido. Explicando, as paredes de gelo lhes indicariam o caminho. Shan pegou o disco novamente, gritando o nome da barreira. Neve, fresca, e estendendo a palma com o disco. Ele gritou o nome da barreira oculta. Calma do céu, ativando a... Mais energia mágica começou a se espalhar do disco. Criou barreiras mágicas no espaço, ao redor das duas paredes de gelo, escondendo os dos monstros. Sem encontrá-los, os monstros congelaram de desagrado. Voltando-se, e Jian caindo ao chão. Choraram de alívio ao serem salvos. Tianqing se aproxima de Che Shan. Disse ser o herdeiro, parente da seita Benenash, e agradeceu ao protagonista por sua ajuda. Entretanto, Che Shan disse que não havia necessidade de gratidão. Agora, eles tinham outro assunto. Ele disse, lembrou-lhes o nome que Sun Shi o enviou em uma missão importante. Ele expressou a esperança de que os guerreiros o apoiassem e congelou, esperando a resposta. Em breve, todos caíram ao chão. E os guerreiros abaixaram a cabeça, refletindo sobre o que haviam ouvido. Tianqing perguntou se era verdade que Suenji havia lutado com os monstros e não pôde enviar reforços. Sheshan confirmou que era verdade. Explicação. Isso era o motivo pelo qual ele queria pedir ajuda. Cheguem ao portal para buscar reforços.
cultivador, espadachim, e gritou que havia um exército de monstros entre eles e o portal. Então, eles seriam certamente mortos antes de chegar lá. O protagonista levantou-se e a técnica de camuflagem não duraria muito. E se ficassem, morreriam certamente. No entanto, se conseguissem alcançar o teletransportador, então eles teriam uma chance de serem, ao ouvirem, salvos. Isso. Então, Liu Shao e Jean ficaram chocados ao verem Jian Chong. Tenshin também ficou surpreso. Enquanto caminhava em direção ao protagonista, ele colocou a mão no ombro dele, notando que ele estava certo. Ao invés de ficar ocioso, ele decidiu simplesmente que seria melhor tentar a sorte. E ela olhou surpreso para a mão em seu ombro. Tianxin mandou seus companheiros seguirem-no. Eles confiavam nele. Xin disse que Tianqin era o mais experiente. E observou que, se ele dissesse isso, não haveria discussão. Espadachim, o cultivador Zhao, acenou com a mão e sugeriu. Ele assumiu que não poderia ficar pior. E Tenshin concordou. E King Shan pensou se não fosse pela liderança de Tianqin, essas pessoas não teriam concordado com isso e teriam morrido. Este homem, até onde sabia, era valente e calculista. E ele era quem deveria liderar todos. Tianxin garantiu que não hesitariam. E eles seguiram em frente, em direção ao portal visível à distância. Olhando pensativo para Tianxin, o protagonista pensou que ele assumiu a retaguarda, notando que era a posição mais perigosa. Ele assumiu que Tianqin poderia ser confiável. De repente, um guerreiro que caminhava à frente estendeu a mão para o lado, mandando todos esperarem, e anunciou que monstros à frente obstruíam o caminho. Mas era o único caminho para o teletransporte. Tianxin disse que precisavam romper a barreira. Jian, um artista marcial. Ele franziu a testa ao ativar sua magia e disse que assumiria a vanguarda. Ele usou a habilidade esmagando montanhas, avançou, espalhando os monstros. E quando os monstros tentaram atacá-lo, ele desferiu vários golpes. Nesse momento, Ma Lu se aproximou, girando a arma acima da cabeça, pedindo permissão para ajudar. Ele atacou os monstros pelas costas, lancando um golpe poderoso, Xin. Quem também entrou na batalha gritou para que os monstros temessem sua espada. Shao também carregou, e logo todos estavam combatendo os monstros, cortando-os com suas armas. Shan e Tianqin ficaram de lado, observando a situação. E Tinsin olhou para o protagonista e alertou-o sobre sua cultura, apenas no nível de condensação. Então, ele aconselhou-o a não se precipitar para a batalha. Sheshan concordou, prometendo apoio Loss à distância. E tirou um disco para ativar barreiras, chamando os espíritos da terra.
Ele pediu para ouvir sua ordem e ordenou que a terra se abrisse. E de repente, uma rachadura surgiu debaixo dos monstros. Nesse momento, eles começaram a cair. Pensando, franzindo, percebeu que era o momento perfeito. Com o fã na mão, ele avançou em direção aos monstros. Espalhando uma aura em torno de si, ele cortou os monstros em várias partes. E então gritou que só restava pouco. Até o teletransporte. Chen Shan observou que era excelente, sugerindo que eles se dirijam a ele imediatamente. De repente, o chão tremeu e uma planta estranha cresceu nele. E todos os guerreiros perguntaram, chocados: o que era isso? O casulo na borda do caule em crescimento. Começou a abrir gradualmente, exalando uma aura escura. E dentro da flor, todos viram uma sucubus. Quem de repente sentiu correntes de aura escura. Alô. Ele se assustou, mas não teve tempo de fazer nada, porque a neblina escura já o envolvera. De todos os lados, ele apertou os dentes, franzindo. E a magia do monstro entrou por seu nariz. E o Succubus apareceu ao lado dele, ordenando a Lu que os matasse. Ele gritou e virou de lado, preparando sua arma, e começou a repetir a ordem de matar. Entretanto, antes que pudesse fazer algo, vários monstros saltaram sobre ele de uma vez, começando a destruí-lo, mas mesmo morrendo, ainda repetiu a ordem de matar. Xin virou de repente, gritando o nome de Sheng Shen. E ele a aura percebeu escura se aproximava dele. Entretanto, ele continuou imóvel e tensionando. Correndo mais perto, avisou-o para ter mais cuidado. Entretanto, ele franziu o rosto de repente, pois algo o ultrapassou. A fumaça escura ainda se aproximava do protagonista, formando-se em monstro, e ela... Sham percebeu que era uma sucubus. O monstro mudou, de repente, se tornando mais aterrorizante, e Qin Shan cobriu o nariz com a mão, para evitar inalar o fumo emitido por ela. Tianqing o olhou animado, gritando seu nome, mas o protagonista franziu o senho e ordenou-lhe que o esquecesse, orientando-o a atacar os monstros. Tianqing fechou os olhos. Ainda assim, obedeceu à ordem e apontou vários dardos de gelo para os monstros ao mesmo tempo. Enquanto isso, Xie levantou o disco e usou a esfera de fuga. E as dagas lançadas por Tianqing. Aproximou-se da sucubus neste momento. No momento em que o protagonista desapareceu, as facas de gelo atravessaram o corpo dele. E o monstro já não parecia tão atraente. Como antes, gradualmente, uma aura escura o cercou primeiro. E Qin Shan, que apareceu ao lado de Tianqing, advertiu-o para não relaxar. Como este monstro não poderia ser derrotado por ataques normais. Tianqing estremeceu, franzindo com excitação. E perguntou: que tipo de monstro era esse?
Ele percebeu que a sucubus, a semente, voltou à sua forma original. E olhou para o monstro. E o protagonista explicou que sucubus têm corpo imortal. E eles desencorajam e encantam o inimigo. Pode-se afirmar que esses monstros são invencíveis. Ele pensou que a única saída era sair da situação. Era preciso romper o circo de inimigos. Ele gritou para os outros que se unissem ali e tentem romper o cerco juntos. E Jean gritou que compreendeu tudo, notando que ele abriria o caminho, enquanto lutava contra outros monstros. Um monstro menor, de repente, começou a pular em sua direção. E quando se moveu para o corpo dele, Jean gritou surpreso ao recuar. E aproveitando que ele abriu a boca, o monstro pulou e Jean gritou. O monstro começou a destruir seu corpo por dentro. Jean, espumando sangue, gritou ainda mais alto. E lágrimas de sangue rolaram de seus olhos. Shechan percebeu que era um demônio destrutivo de corações. E os outros guerreiros encolheram-se de horror, enquanto assistiam ao monstro rasgar o corpo de Jin. E saltou, e Jean caiu morto no chão. Zhao gritou que o demônio era muito forte, sabendo que não podiam vencê-lo. E, apertando os maxilares, Qin sugeriu que correriam agora. Shell virou-se, rapidamente. Começando a correr, Xin seguiu. De repente, eles se viram confusos. Ao perceber que algo estava errado, eles não entenderam por que ninguém os perseguia. E no próximo momento, de repente, o chão começou a subir e debaixo dele, as mãos de pedra de um enorme monstro emergiram, que agarrou Shan e Zhao, e eles não conseguiram sair. Os monstros apertaram seus corpos cada vez mais, destruindo-os. No fim, sangue jorrou de seus corpos para o ar. E Xin largou a arma, olhando para eles com horror. A tensão tremeu, percebendo que sua força principal havia sido destruída. Havia muitos monstros. E fechando os olhos, ele resignadamente declarou que, sem um cultivador de artes marciais, eles não conseguiriam romper. Então ele admitiu ter medo, que não conseguiriam escapar. O protagonista franziu a testa e indagou a si mesmo. Era realmente uma situação sem esperança? De repente, ele notou algo brilhando no céu e franziu a testa, perguntando o que poderia ser. À medida que voava mais perto, ele percebeu que era um corte de censura e observou que, se pudesse despertar sua espadachinagem, ele poderia lidar com esses monstros. Eles tinham uma... E quando a espada atravessou o chão ao lado deles, ele apreciou, notando que era uma excelente espada. Perfeito para matar monstros. Pelo que pôde perceber, o ferreiro que fabricou a lâmina queria deixá-lo muito afiado, atingindo a espada a meio polegada mais fina. E agora era fácil dobrá-lo.
Ele temia que pudesse quebrar, mas foi o suficiente para romper o cerco. Tanshin perguntou se ele realmente sabia sobre espadas. Xishan confirmou que estava realmente agindo assim. Pouco a pouco, ao tocar na empunhadura da espada, ele pensou no que aconteceria se parasse. As lembranças. De repente, o sistema que apareceu diante dele disse que era um mundo desconhecido. E os monstros à sua volta não atacavam. Então, a situação estava insegura. Por isso, as defesas foram liberadas. E a restauração de memórias era possível. Os protagonistas assistiram, chocados. E o sistema anunciou que a análise mostrou que King Shan tinha 1.532 habilidades de espadachim marcial. E ele poderia despertar todos com poder espiritual. Franzindo, concentrado, King Shan se voltou para o sistema de deuses da guerra, declarando que queria despertar as memórias. E uma aura mágica surgiu ao lado dele. E imagens de diversas pessoas que ele conheceu, além de trechos de conversas. Apareceu em sua mente. Alguém riu e perguntou: o protagonista realmente queria aprender os fundamentos? Estilos do vento, da destruição, com seu poder. Entretanto, algum tempo depois, Qin Shan, da vanguarda, recebeu estilos secretos de destruição do vento, matando monstros. No final, ele se tornou um grande espadachim. E, ao olhar para ele, as pessoas sabiam que poderiam sobreviver. Agora, quando todos os seus memórias foram despertados, ele exclamou mentalmente que havia voltado. E segurando a espada, ele assumiu uma postura de luta, mentalmente exclamando ser o grande espadachim. De Chen Shan, notando o que acabara de acontecer com ele. Tianxing franziu a testa e perguntou: chocada, isso é cultivo de espada? Xing Shan notou a presença dele. Ele perguntou: é mesmo? Ele. O protagonista ordenou sério que ele se preparasse. Aviso de que precisariam romper agora mesmo. Atravessar essa horda de monstros. Tenshin perguntou, incrédulo. Ele está falando de atravessar todos esses monstros? Ele observou que ambos não eram tão bons, fora forte em combate corpo a corpo, e perguntou como eles deveriam romper com eles. Ele olhou para o grande número de monstros à frente. Chun Shan adversoou para não se preocupar, declarando que abriria um caminho para eles. Chamando a atenção do sistema, do deus da guerra. Se o poder espiritual dele permitisse desbloquear o vento, habilidade de corte de montanhas e a habilidade misteriosa de corte de rios. O sistema anunciou que, devido à excelente técnica de espada de Xing Shan, o poder espiritual gasto em despertar as habilidades anteriores foram reduzidas ao mínimo. A habilidade de corte de vento, a habilidade de corte de montanhas e o corte de rios, a habilidade misteriosa da lâmina foi ativada. Ele expandiu 20 pontos de poder espiritual.
O poder espiritual restante era 12 de 7. E o protagonista, olhando para o sistema, pensou: